wie einst Lili Marleen, unsere beiden Schatten. Ter sido esposa de um dos ditadores mais temidos e odiados do mundo faz Eva Braun também ser odiada? Para quem não sabe, Eva Braun era a companheira de Hitler. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, sua vida não foi repleta de glamour. Na verdade, ela teve uma vida trágica. Não só por ter sido esposa de Hitler, mas também por causa das situações que o destino colocou em sua vida. Eu quero contar para vocês como foi a existência de Eva Braun, relatando alguns fatos da mulher que se apaixonou por um dos homens mais cruéis da história da humanidade. Então, antes de eu começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho aqui do lado. Bom, agora acho que podemos ir direto ao assunto. Nascida como Eva Anna Paula Braun, em 6 de fevereiro de 1912, na Alemanha, Eva era a segunda filha do professor Friedrich Fritz Braun e da costureira Franziska Fanny Kronberger. Em 1921, os pais de Eva acabaram se separando, mas curiosamente, eles se casaram novamente em novembro de 1922, pois estavam sofrendo com os problemas financeiros que afetavam a Alemanha. Eva era uma adolescente comum, daquelas que gostavam de maquiagem, garotos e roupas de grife. Oriunda de uma família de classe média, Eva adorava atividades ao ar livre e, durante a adolescência, parecia não gostar muito dos estudos, já que suas notas eram medianas. Durante um ano, Eva Braun frequentou uma escola católica em Berlim. Depois, ela estudou administração em um convento, onde tinha notas muito boas e se mostrava com muito interesse pelo atletismo. Quando Eva tinha apenas 17 anos de idade, ela conseguiu um emprego que mudaria sua vida para sempre. Ela começou a trabalhar como assistente com Heinrich Hoffmann, o homem que futuramente se tornaria o fotógrafo pessoal de Adolf Hitler. Bom, em um fatídico dia do ano de 1929, Eva conheceu o futuro ditador alemão na loja de Hoffmann. Na época, a diferença de idade dos dois era gritante. Eva tinha apenas 17 e Hitler já tinha chegado aos 40 anos de idade. Até então, os dois tinham apenas se conhecido, mas poucos anos depois, eles iriam começar um relacionamento. Mas antes de contar sobre o começo do relacionamento desses dois, eu preciso relatar um romance estranho que Hitler viveu com uma pessoa de sua própria família. Durante muito tempo, Hitler se relacionou com sua sobrinha, chamada Angela Gelli. Como se não bastasse, Hitler ser um dos homens mais detestados da história, ainda tem esse relacionamento com sua sobrinha para completar. Mas enfim, os dois moravam em um apartamento em Munique. E segundo alguns historiadores, Gelli foi o grande amor da vida de Hitler. Quando tinha um tempo livre, Hitler gostava de levar Gelli ao teatro, à ópera ou mesmo às compras. Mas o relacionamento de Hitler com sua sobrinha também tinha problemas. Como todos vocês devem saber, ele era um homem autoritário e não era diferente em seus relacionamentos. A relação de Hitler com Gelli era possessiva, o que fazia ela se sentir oprimida. Hitler controlava cada passo da vida de Gelli, a ponto de chegar a proibir a moça de fazer qualquer tipo de amizade. Bom, mas o que Gelli tem a ver com toda essa história? Calma que eu estou quase chegando lá. Gelli era o objeto de paixão doentia de Hitler, mas isso trouxe consequências. No dia 17 de setembro de 1931, Gelli supostamente suicidou-se com um tiro no coração, usando a pistola do próprio Hitler. Surgiram rumores de que Gelli teria se matado por causa de uma gravidez indesejada.
Mas isso era apenas um boato. Outros falavam que ela tinha sido assassinada, mas esse fato nunca foi provado. E foi depois da morte do amor da vida de Hitler que o ditador entrou de vez na vida de Eva Braun. Muitos historiadores afirmam que quando estava com Jelly, Hitler já se relacionava com Eva. Mas a relação só se intensificou depois da morte de sua sobrinha. O curioso é que Eva realmente amava Hitler. Eles começaram a se relacionar anos antes dele subir ao poder, o que indica que ela não era interesseira. Além disso, a diferença de idade dos dois era muito grande, provando mais uma vez que Eva era louca por Hitler. O problema é que o amor que ela tinha pelo político era um amor não correspondido, pelo menos em comparação ao que Eva esperava. Mesmo que os dois mantivessem o relacionamento, não existem provas quanto aos sentimentos de Hitler por Eva Braun. Ele mandou destruir sua correspondência privada uma semana antes de morrer, para que não restasse nem mesmo um único documento que prove o amor que Hitler tinha por ela. Bom, mas o fato é que em muitas ocasiões Hitler demonstrou que, mesmo namorando com Eva, ele tinha uma outra paixão: a política. No ápice da ascensão dos nazistas ao poder, Hitler não tinha muito tempo para Eva. Ele estava preocupado com outras coisas, como vencer as eleições, se tornar o chanceler, manipular as massas e, é claro, perseguir os judeus. Enquanto Hitler estava longe de Munique, Eva morava com os pais e trabalhava no estúdio de fotografia de Hoffmann, o que permitia que, de vez em quando, ela pudesse viajar como sua assistente, na comitiva de Hitler, em trabalho oficial para o Partido Nazista. Frustrada por não ter a presença de seu amado e sempre ser colocada em segunda opção, Eva então decidiu chamar a atenção de Hitler com uma tentativa de suicídio. Em 1932, Eva usou uma pistola para tentar tirar sua própria vida. Existem duas versões sobre o motivo dessa tentativa. Uma delas é a que eu acabei de citar. A outra é a de que Eva tinha ficado sabendo que Hitler estava interessado em Renate Müller, uma cantora alemã e atriz, e por isso resolveu tirar sua própria vida. Porém, sua tentativa foi falha. Mas 3 anos depois, quando ela temia que o interesse de Hitler estivesse diminuindo, ela tentou se matar mais uma vez. E foi aí que o ditador começou a dar mais valor em sua amante. Hitler, pensando no suicídio de Jelly, decidiu que um evento como esse não podia acontecer e convidou Eva para morar em seu apartamento. Assim, os dois começaram a ficar mais tempo juntos e, consequentemente, ficaram cada vez mais próximos. Como quase toda mulher da época, Eva desejava se casar, mas Hitler não tinha o mesmo sentimento que ela. Hitler gostava de se apresentar ao povo alemão com a imagem de um herói casto e puro. Na ideologia nazista, os homens eram os líderes políticos e os guerreiros, e as mulheres eram as donas de casa. Ele acreditava que era um homem atraente para as mulheres e desejava explorar o fato para obter vantagens políticas, permanecendo solteiro, pois um casamento poderia colocar essa imagem em jogo. Por incrível que pareça, mesmo se relacionando durante anos, Eva e Hitler nunca apareceram como um casal em público. Uma das únicas vezes em que eles apareceram juntos em uma foto oficial foi quando ela se sentou perto dele durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936. Mas a verdade é que o povo alemão só ficou sabendo do relacionamento depois do fim da guerra. Existe um fato sobre a vida sexual do casal que chama muita atenção dos historiadores. Segundo o professor Thomas Lundmark, que escreveu uma biografia de Eva, o casal nunca chegou a ter relações sexuais. O professor afirma que ela sofria de uma rara síndrome
que afetou seu sistema reprodutivo por completo, o que a impedia de ter relações sexuais com o Führer. Mas esse fato nunca foi comprovado, assim como as teorias de que Hitler era homossexual, bissexual ou impotente. Mas afinal, Eva Braun era tão cruel quanto seu amante? Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres não tinham influência política. E, em muitos casos, elas não tinham nem permissão para ficar na mesma sala quando as conversas políticas ocorriam. Na verdade, os interesses de Eva eram outros. Ela gostava de cinema, moda e esportes, tendo uma vida de privilégios com pouco interesse em política. Além disso, ela desfrutava de atividades como ginástica, esqui e natação. Dizem que Eva Braun se mostrava indiferente com o que estava acontecendo, embora tenha ficado preocupada quando os nazistas começaram a perder a guerra. Em abril de 1945, Eva saiu de Munique com destino a Berlim, com o objetivo de ficar escondida no bunker de Hitler. Sendo completamente apaixonada pelo ditador, ela se recusou a deixá-lo, mesmo sabendo que o Exército Vermelho se aproximava. Encantado com a lealdade de Eva, Hitler resolveu realizar o sonho da companheira. Os dois se casaram em uma pequena cerimônia civil na noite entre os dias 28 e 29 de abril. Depois, o ditador tomou um café da manhã com sua esposa, que agora ele chamava de Eva Hitler. Mas a felicidade de Eva durou pouco tempo. Os dois se suicidaram no dia seguinte. Eva morreu ao ingerir veneno e Hitler atirou em si mesmo. Era o triste fim da vida de uma mulher que amou o homem errado, que se dedicou anos e anos a um monstro com quem foi casada por apenas algumas horas. Essa foi a história de Eva Braun. E aí? Você acha que ela era uma mulher apaixonada e leal? Ou uma fanática que queria fazer parte da pavorosa história junto com Hitler? Talvez a gente nunca descubra suas verdadeiras intenções. Eu me despeço por aqui. Tchau. Unsere beiden Schatten